Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximo do que imagina. É só se conectar pelo seu celular ou computador. E aqui agora eu quero que você se sinta incrivelmente bem aí em sua casa, no trabalho ou onde você se encontra. Deus vai falar com você. Se sente preparado para esse momento especial? Eu estou compartilhando mensagens na carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. E vou agora compartilhar a parte 8, o seguinte significado: evidências da justificação pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 14. Eu fico imaginando nos primeiros 2 capítulos desta carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo tratou de sua defesa pessoal. Agora, dos 2 capítulos seguintes, o apóstolo Paulo, defenderá de forma mais objetiva a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter. As igrejas da Galácia estavam sendo invadidas pelos falsos mestres judaizantes da circuncisão, pregando um falso evangelho com uma falsa motivação, e assim retrocediam a fé e voltavam ao jugo do judaísmo. Essa falta de firmeza da igreja gera um profundo desgosto no apóstolo Paulo, e ele, de forma contundente, exorta a igreja e faz uma robusta defesa da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter. O afastamento dos cristãos gálatas do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter era não apenas uma espécie de traição espiritual, e ainda mais um ato de loucura. Isso porque o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter e este crucificado. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter oferece a justificação e o dom do Espírito Santo. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter
exige não obras, mas fé. Recebemos o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo, Ios Theos Soter, e somos justificados pela fé em Jesus Cristo, Ios Theos Soter. Assim é o verdadeiro Evangelho do Antigo e do Novo Testamento, o Evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que o apóstolo Paulo continuou pregando em seu tempo. É a apresentação de Jesus Cristo, Ios Theos Soter, crucificado diante dos olhos dos antropos. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito Santo são oferecidos. Se exige apenas a fé. Logo no início desse capítulo 3 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz duas solenes advertências. Se sente pronto para ouvir? Eu quero que você sinta confortavelmente onde você está, na cadeira, no sofá ou na cama. Em primeiro lugar, abandonar o Evangelho da graça de Deus é consumada insensatez. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas, insensatos, anontos. As igrejas da Galácia estavam perdendo o juízo, agindo sem discernimento, desprovidas de capacidade de racionar com clareza. A palavra grega anoetos, insensatos, significa tolo, espiritualmente nécio, e descreve uma ação sem sabedoria. Essa palavra grega anoetos, insensatos, sugere não só incapacidade de pensar, quanto falha em fazer uso dos poderes mentais. O apóstolo Paulo insinua que o tropeço deles, os crentes gálatas, era mais uma questão de demência do que ingenuidade. Aqueles cristãos haviam crido em Jesus Cristo, Ios Theos Soter, e sido salvos pela graça de Deus, e agora estavam retornando e colocando-se novamente debaixo do jugo da lei. Esse retrocesso é uma consumada insensatez. E hoje, na igreja contemporânea, muitos crentes que foram batizados e membros da igreja voltaram para o catolicismo, o espiritismo, o gnosticismo, a licenciosidade e outros sentidos. Jesus Cristo, Ios Theos Soter, faz essa mesma acusação repetida vezes.
Marcos 7,18 e Lucas 24,25. Quer saber qual é a diferença entre a lei e o Evangelho de Jesus Cristo e Theosote? E ainda mais entre as obras e a fé? A lei diz, faça isso. O Evangelho de Jesus Cristo e Theos diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O Evangelho de Jesus Cristo e Theosote exige fé na realização de Jesus Cristo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer. O Evangelho de Jesus Cristo e Theosote faz promessas e nos incita a crer. Assim, a lei e o Evangelho de Jesus Cristo e Theosote se opõem um ao outro. Na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo considera esse desvio da eclésia uma consumada loucura, falta de discernimento espiritual e demência. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, dar ouvidos aos falsos mestres da circuncisão é ser enfeitiçado pela mentira. E o pai da mentira é o diabolos. Gálatas 3:1. Quem vos fascinou, bascainou a vós outros. A palavra grega usada aqui é baskaino, carrega a ideia de um feitiço, ou seja, significa enfeitiçar, lançar o encanto, procurar prejudicar alguém mediante um mal olhado ou palavras malignas. A conversa fiada dos falsos crentes judaizantes da circuncisão praticamente hipnotizou os cristãos da Galácia de tal forma que eles não ofereceram nenhuma resistência a essa falsa doutrina. Os cristãos da Galácia estavam fascinados, enfeitiçados, completamente cegos, loucos, dementes. Depois de desfrutarem do Evangelho de Jesus Cristo e Theosote com tal clareza, foram afetados pelo engano do diabolos. O apóstolo Paulo diz que eles estavam fascinados e com a mente desordenada, não apenas porque desobedeciam à verdade, mas porque após receberem o ensino tão claro, tão completo, tão amável e tão poderoso, apostataram imediatamente. Os crentes da Galácia não se deram conta que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. O apóstolo Paulo destaca
por trás dos falsos mestres judaizantes da circuncisão, a atividade do próprio diabolos, o espírito da mentira, a quem o Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, disse: quando ele profere mentiras, mentira fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. João 8,44. Grande parte da estupidez para entender e aplicar o Evangelho de Jesus Cristo Ios Theosote talvez se deva a esse bascaino feitiço. No texto em tela, o apóstolo Paulo usa dois argumentos para expor as evidências irrefutáveis da justificação pela fé em Jesus Cristo Ios Theosote, contraposição ao falso ensino da justificação pelas obras da lei. Quero que coloque sua total atenção nesses dois argumentos. A justificação pela fé é provada pela experiência dos cristãos. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. O apóstolo Paulo começa sua argumentação apelando para a experiência dos cristãos da Galácia. O apóstolo Paulo faz a eles 5 perguntas retóricas para mostrar que, desde o início até o fim da vida cristã, eles haviam sido salvos pela fé em Jesus Cristo Ios Theosote e não pelas obras da lei. Vou compartilhar 5 pontos para você entender. Em primeiro lugar, os cristãos contemplam a morte de Jesus Cristo Ios Theosote pela fé. Gálatas 3:1, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A Bíblia diz: eu acredito. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas ou aos galeses tinham como centro a mensagem da cruz. Essa mensagem era tão viva, eloquente e poderosa que Jesus Cristo Ios Theosote crucificado foi mostrado a eles como que um grande outdoor. Mesmo assim, os cristãos da Galácia, os galeses, desviaram dele os olhos. Os cristãos gálatas tiveram a mensagem da cruz pregada a eles e a ceia do Kyrios, Jesus Cristo Ios Theosote, ministrada entre eles e em ambas, Jesus Cristo Ios Theosote crucificado foi manifestado a eles. Guarde isso em sua mente. A palavra grega prografon era usada para descrever todas as notícias ou proclamações públicas, indica um anúncio público no qual a validade de um fato específico é anunciada. Essa palavra grega prosgrapon era usada em referência a editais, leis e notícias expostos. Quando na antiguidade, em algum lugar público para que fossem lidos e também com relação a quadros e retratos. Quando na antiguidade se desenrolava na praça comercial, diante da multidão estupefata, um cartaz com edito imperial
esse ato inaugurava uma nova situação legal. Desse momento em diante, esse decreto estava em vigor. Transgredi-lo trazia consequências. Sua publicação era um acontecimento que interferia de maneira transformadora da vida. Desse modo, cerca de 5 anos antes, a pregação do apóstolo Paulo ocupou irresistivelmente o espaço na vida dos leitores da carta aos Gálatas, confirmada por manifestações espirituais e pelos frutos. O apóstolo Paulo apresentou Jesus Cristo e os Theosote abertamente aos Gálatas, com grande ênfase em sua morte na cruz pelos pecadores. Eles, os Gálatas ou os galeses, ouviram essa verdade, creram nela e obedeceram. Como resultado, nasceram de novo e passaram a fazer parte da família de Deus. A justificação pelas obras da lei é uma negação da cruz de Cristo. O argumento irresistível do apóstolo Paulo é que a tentativa da salvação pelas obras anula a graça, esvazia a cruz de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma instrução generalizada acerca do Jesus da história, mas uma proclamação específica do Cristo crucificado. A palavra grega estauron, crucificado, destaca que a obra de Jesus Cristo e os Theosote foi completada na cruz e que os benefícios de sua crucificação serão sempre atuais, válidos e disponíveis. Os pecadores podem ser justificados não por causa de suas obras, mas devido à obra expiatória de Jesus Cristo e os Theosote, não em virtude de algo que eles fizeram, mas por causa do que Jesus Cristo e os Theosote fez. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas as boas novas acerca de Jesus Cristo. O Evangelho não é um convite para fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. O Evangelho não é uma exigência, mas uma oferta. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, os cristãos começam a vida cristã pela fé em Jesus Cristo e os Theosote. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o pneuma Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Martinho Lutero diz que a própria experiência dos Gálatas estava contra eles, a saber, eles receberam o Espírito Santo não por meio da observância da lei, mas pela fé no Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote. Nenhuma pessoa pode tornar-se cristã sem o Espírito Santo, pois se alguém não tem o Espírito de Jesus Cristo e os Theosote, esse tal não é dele. Romanos 8:9. No entanto,
o Espírito Santo nos é dado, não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé em Jesus Cristo os Theos Soter. Nossa entrada na família de Theos, quando recebemos o Espírito Santo, é pela porta da fé e não pelo corredor das obras. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo usa esse mesmo argumento em sua defesa perante os irmãos por haver batizado pessoas incircuncisas. O apóstolo Paulo e Barnabé fizeram o mesmo no debate que travavam em Jerusalém sobre esse assunto. A vida do cristão começa no Espírito Santo e prossegue no Espírito Santo. O cristão é nascido do Espírito Santo. O cristão é regenerado pelo Espírito Santo. O cristão é selado pelo Espírito Santo. O cristão é habitado pelo Espírito Santo. O cristão é batizado no corpo de Jesus Cristo os Theos Soter e pelo Espírito Santo. O cristão precisa andar no Espírito Santo e ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, os cristãos crescem na vida cristã pela fé em Jesus Cristo os Theos Soter. Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. A sua transformação continua. A imagem de Jesus Cristo os Theos Soter e é obra do Espírito Santo. A vida cristã é vivida no poder do Espírito Santo e pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter. De ponta a ponta, todos os seus estágios são desenvolvidos pela fé em Jesus Cristo os Theos Soter e na força do Espírito Santo e não pelas obras. Os cristãos da Galácia haviam começado no Espírito Santo e agora estavam voltando ao jugo da lei. Isso não era progresso, mas retrocesso. Uma vez que você foi salvo por meio do Espírito Santo, não pela carne e pela fé, não pela lei, nada mais justo do que continuar no Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que abandonar o Espírito Santo exclui a possibilidade de completar a obra. A presença ativa do Espírito Santo assinala a presença interna de Jesus Cristo os Theos Soter. Consequentemente, os cristãos gálatas estavam começando a renunciar a Jesus Cristo e os Theos Soter como seu único e todo suficiente Salvador. Os cristãos gálatas estavam agindo como filho pródigo que deixou a casa do pai com toda a segurança, paz, amor e comunhão para andar errante por lugares estranhos e adversos, onde sofreria fome, vergonha, vexame e necessidade.
Em quarto lugar, os cristãos suportam o sofrimento pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter. Gálatas 3:4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Os cristãos da Galácia sofreram no começo da vida cristã, nas mãos dos pagãos e ainda mais nas mãos dos judeus radicais, os judaizantes, mestres da circuncisão. Sofrer por causa da justiça é bem-aventurança. Porém, se eles, os cristãos gálatas, estavam afastando-se do evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter, que no começo abraçaram, esse sofrimento havia sido em vão. Quando somos pelo evangelho, devemos alegrar-nos. Isso porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam às glórias a serem reveladas em nós, diz Paulo em Romanos 8:18. Eu fico pensando, em quinto lugar, os cristãos recebem as intervenções milagrosas de Deus pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, pneuma, que opera milagres, dinamis, entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A Bíblia diz: eu acredito, o Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter chegou aos cristãos da Galácia com manifestações de poder, dinamis e prodígios. Mesmo diante das provas mais amargas, os discípulos transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Tanto a dádiva do Espírito Santo como a operação de milagres dinamis chegaram à igreja da Galácia pela pregação da fé e não pelas obras da lei. O Pai continua a suprir o Espírito Santo em poder e em bênção, e isso pela fé e não pelas obras da lei. Esses milagres incluem transformações extraordinárias na vida dos cristãos, bem como maravilhas no meio da igreja. A justificação pela fé é confirmada nas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Gálatas 3, versículos 6-14. O apóstolo Paulo faz uma transição da experiência dos cristãos da Galácia para as Escrituras. Ele, o apóstolo Paulo, tira os olhos do presente e volta-os para o passado. Ele, o apóstolo Paulo, equilibra a experiência subjetiva dos cristãos da Galácia com o ensinamento objetivo da palavra inalterável de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo passa a citar várias passagens do Antigo Testamento para provar que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e os
theosote, e não pelas obras da lei. Uma vez que os mestres judaizantes da circuncisão desejavam levar os cristãos de volta à lei mosaica, o apóstolo Paulo cita a própria lei. Uma vez os mestres judaizantes engrandeciam a figura de Abraão em sua religião, o apóstolo Paulo usa Abraão como uma das testemunhas. Provavelmente o apóstolo Paulo dedicou tanta atenção a Abraão porque seus oponentes alardeavam que eram seus descendentes, como se essa circunstância biológica lhes proporcionasse uma posição mais alta diante de Deus, e como se a justiça que Deus colocara na conta de Abraão fosse uma dádiva que Deus lhe devia por suas obras. Por isso o apóstolo Paulo se refere a Gênesis 15:6, mostrando que ensina o contrário e colocando a ênfase na fé em Jesus Cristo e os theosote, e não nas obras da lei. Eu quero que você que está conectado ouvindo esta mensagem coloque sua total atenção nas próximas palavras. Vou compartilhar 4 pontos importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, Abraão, o pai dos crentes, foi justificado pela fé. Gálatas 3, versículo 6 e versículo 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. A Bíblia diz, eu acredito, Gálatas 3, 6 e 7. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão creu em Deus, e a fé de Abraão foi creditada como justiça. Abraão é o pai da nação judaica e ainda mais o pai dos cristãos. Ele, Abraão, foi justificado muito antes da lei ser dada. Ele, Abraão, foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Seu pai dos cristãos foi justificado pela fé. Por que seus filhos seriam justificados pelas obras da lei? Guarde isso em sua mente. Quer saber quem era esse Abraão mencionado em Gálatas, capítulo 3, versículo 6? É bom notar que sua circuncisão aconteceu conforme Gênesis 17, 10 a 14, 23 a 27, somente uma década depois de sua justificação. Gênesis 15, 6 testemunha que foi declarado justo o Abraão incircunciso, justificado por fé e não pela lei. Ainda não era um israelita, mas um arameu errante, pertencendo à comunidade cultural da divindade lunar, que tinha seus centros
religiosos em Ur e Arã. Segundo Romanos capítulo 4, versículo 5, Abraão era o ímpio. Foi a ele que Deus chamou para junto de si, começando por meio dele a história da bênção para os povos do mundo. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. O apóstolo Paulo começa citando Moisés para mostrar que a justiça de Deus foi depositada na conta de Abraão somente por sua crença na promessa de Deus. Gênesis 15, 6. O termo imputado em Gálatas 3:6 e Gênesis 15:6 tem o mesmo significado de Romanos 4:11, 22 a 24. A palavra grega significa logizomai, creditar na conta de alguém. Quando um pecador crê em Jesus Cristo e Theosote, a justiça de Deus é creditada em sua conta. Mais do que isso, os pecados dessa pessoa deixam de ser registrados nessa conta. Assim, diante de Theos, o histórico está sempre limpo e, portanto, o que creu não pode jamais ser julgado por seus pecados. Em segundo lugar, os gentios são justificados pela fé em Jesus Cristo e os Theosote. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Gálatas 3:8. Eu fico imaginando, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3:9. Aqui o apóstolo Paulo está citando Gênesis 12:3, Gálatas 2, Atos 3. Convém examinarmos que bênção era essa e como todas as nações viriam a herdá-la. A bênção é a justificação, a maior de todas as bênçãos, pois os verbos justificar e abençoar são usados como equivalente no versículo 8, e o meio pelo qual a bênção seria herdada é a fé. Sendo assim, os Gálatas já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé em Jesus Cristo e os Theosote. A salvação, do começo ao fim, se manteve sempre do mesmo jeito. Sempre foi pela fé em Jesus Cristo e os Theosote e jamais pelas obras. Tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma maneira, pela fé em Jesus Cristo e os Theosote, ambos são salvos pela fé. Por isso, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão e nele abençoou todos os povos, de tal modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração.
Os nomes de todos os filhos de Deus estão escritos no livro da vida. Todos são predestinados, chamados, justificados e glorificados. Todos participam e participarão das glórias da adorada Jerusalém celestial, a cidade em cujas portas estão escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel e em cujos fundamentos são gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Se Deus prometeu salvar os gentios pela fé, os judaizantes da circuncisão estavam errados em querer levar os cristãos gentios de volta para a lei. Os verdadeiros filhos de Abraão não são judeus por descendência física, mas os judeus dos gentios que creem em Jesus Cristo e os Theos Soter. Calvino diz que a expressão do versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, é bastante enfática. Eles são abençoados não com o Abraão circuncidado, não com pessoas que têm o direito de se gloriar nas obras da lei, não com os hebreus, não com pessoas que confiam na sua própria dignidade, mas com o Abraão, que pela fé somente em Jesus Cristo obteve a bênção. Nenhuma qualidade pessoal é levada em conta aqui, somente a fé. A palavra abençoados é usada de forma variada nas Escrituras. Aqui, porém, ela significa adoção, a herança da vida eterna. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a justificação é pela fé em Jesus Cristo e os Theos Soter e não pelas obras da lei. Gálatas 3, versículos 10 a 12. A lógica do apóstolo Paulo é irresistível. Quem transgride o menor dos mandamentos da lei é maldito. Todos são culpados dessa transgressão. Logo, todos são malditos. Calvino é claro em afirmar que a lei justifica aquele que cumpre todos os seus mandamentos, enquanto a fé justifica aqueles que são destituídos do mérito das obras e confiam exclusivamente em Jesus Cristo e os Theos Soter. Ser justificado pelos próprios méritos e ser justificado pela graça de outrem são sistemas irreconciliáveis. Um é anulado pelo outro. Vou destacar aqui alguns pontos importantes na análise do texto em tela. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. O problema é que somos pecadores e não conseguimos cumprir as demandas da lei. A lei não é um buffet religioso, do qual as pessoas escolhem o que lhes agrada. Tiago escreveu: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10.
Paulo, citando Deuteronômio 27 e 26, diz que maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O apóstolo Paulo declara que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O papel da lei não é salvar o pecador, mas mostrar o seu pecado, tomá-lo pela mão e levá-lo ao Salvador Jesus Cristo. A lei impõe maldição. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei estão debaixo de maldição, pois é essa a sentença que a lei impõe para aqueles que não permanecem em perfeita obediência a seus preceitos. O apóstolo Paulo diz que só há dois caminhos pelos quais o homem pode ser salvo: o caminho da lei e o caminho da fé. O caminho da lei está baseado nas obras do homem e exige perfeição. Como o homem não é perfeito, a lei o coloca debaixo de maldição. O caminho da fé descansa nas obras de Jesus Cristo e Osteosote, e porque ele é perfeito, realizou obras perfeitas, podemos ser salvos pela fé nele. Jesus Cristo e Osteosote. A lei produz frustração. Gálatas 3:11. A lógica do apóstolo São Paulo é irrefutável e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqueles que buscam a salvação pelas obras da lei não têm esperança, já entram nessa corrida derrotados. Ninguém jamais conseguiu alcançar o padrão exigido pela lei. Por isso, ninguém é justificado diante de Deus pela lei. A lei, só pode gerar frustração. O caminho da lei e o da fé são totalmente antitéticos. Não se pode dirigir a vida por ambos ao mesmo tempo. Uma escolha é imperativa e necessária. A única escolha lógica e sensata é abandonar a vida do legalismo, entrar pelo caminho da fé em Jesus Cristo e Osteosote. A fé em Jesus Cristo e Osteosote é o único meio da justificação. Porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Esta é uma citação de Abacuque 2:4, repetida pelo apóstolo Paulo em Romanos 1:17. Somos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus Cristo e Osteosote. Apropriamo-nos da justificação não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo e Osteosote. Deus justifica não o justo, mas o justo pela justiça do justo a ele imputada. Deus é justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus Cristo. Depender da lei significa depender de si mesmo. Exercer a fé significa depender de Jesus Cristo e os Theos soter. Fé é tomar posse de Jesus Cristo e os Theos soter. O valor da fé não é intrínseco, mas está totalmente no seu objeto, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a fé e a fé alimentam-se dele. Jesus Cristo foi levantado na cruz. A fé olha para ele. Jesus Cristo e os Theos soter. Em quarto lugar, a justificação é por intermédio de Jesus Cristo e os Theos soter. Tendo afirmado que a justificação é pela fé, o apóstolo Paulo agora diz que é por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passa da causa instrumental para a causa meritória da justificação. Somos justificados por causa do sacrifício de Jesus Cristo e os Theos soter e recebemos essa justificação pela fé. Coloque sua total atenção nos pontos a seguir para melhor compreensão do texto em tela. A justificação tem como causa meritória o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. Depois de mostrar a total impossibilidade de o homem ser justificado pelas obras da lei, o apóstolo Paulo apresenta o remédio, mostrando que Jesus Cristo e os Theos soter nos resgatou e nos abriu o caminho da salvação. Jesus Cristo e os Theos soter foi nosso representante, fiador e substituto. Ele, Jesus Cristo, assumiu o nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que deveríamos beber e sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer. Ele, Jesus Cristo, se fez pecado e maldição por nós. Ele, Jesus Cristo, é a causa meritória da nossa salvação, enquanto a fé é sua causa instrumental. A maldição foi transferida de nós para Jesus Cristo e os Theos soter. Ele, Jesus Cristo, a colocou voluntariamente sobre si mesmo, a fim de nos libertar dela. E essa transferência da maldição, que explica o horrível grito de abandono e solidão que ele, Jesus Cristo e os Theos soter, enunciou na cruz tetelestai. Jesus Cristo não se fez maldição porque transgrediu a lei. Ao contrário, ele, Jesus Cristo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele, Jesus Cristo e os Theos soter, se ofereceu sem mácula a Deus, sem defeito e sem mácula, porém, se não suportou a maldição por si,
ele a suportou por nós, o justo pelos injustos. A Bíblia diz, eu acredito. A justificação implica a plena satisfação das demandas da lei. Gálatas 3,13. A justificação é um ato e não um processo. A justificação é um ato jurídico, legal e forense, e não uma experiência subjetiva. A justificação acontece fora de nós e em nós. A justificação acontece no tribunal de Deus e não em nosso coração. Jesus Cristo, Osios Theosote, se fez maldição por nós e morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida, e agora estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Não há mais nenhuma condenação ou acusação para aqueles que estão em Jesus Cristo, Osios Theosote. A justificação redunda em resgate da maldição da lei. Gálatas 3,13. A obra de Jesus Cristo, Osios Theosote, na cruz foi a maior missão de resgate do mundo. O Rios Theos, o Filho de Deus, desceu às profundezas do abismo quando foi pendurado na cruz romana, pois ali se fez maldição. Ali ele, Jesus Cristo, e Theosote, sorveu cada gota do cálice amargo da ira de Deus. Ali ele, Jesus Cristo, e Theosote, foi ferido e traspassado pelos nossos pecados. Ali ele, Jesus Cristo, e Theosote, desbaratou os principados e potestades e anulou o escrito de dívida que era contra nós. Foi no Calvário que Jesus Cristo, e Theosote, nos resgatou da maldição da lei, do império das trevas e da potestade de Satanás. A palavra grega exagorazon, usada no versículo 10, contém a ideia de comprar no mercado, redimir, pagar o preço pela libertação de um escravo. Coloque isso em sua mente. A justificação pela fé em Jesus Cristo, Osios Theosote, é a bênção de Abraão destinada a todos os que creem. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deus não tem duas formas de salvar o pecador. Abraão foi justificado pela fé e assim todos os gentios recebem essa bênção de Abraão, a justificação pela fé. A justificação é em Jesus Cristo, Osios Theosote, e não a parte de Jesus Cristo, Ios Theosote, o Espírito Santo prometido, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos é dado pela fé e não pelas obras da lei. Guarde isso em sua mente. Em todas as pedras preciosas que resplandecem na coroa da bênção de Abraão, a bênção que recebeu com toda a segurança, esta era uma das mais preciosas, a saber que por ele, mais precisamente por meio de sua semente, o Messias,
uma quantidade inumerável de pessoas seria abençoada. Por meio de Jesus Cristo e os Teossote e seu Espírito Santo, o Espírito da promessa, o rio da graça continuaria seu curso sem fim, abençoando primeiramente os judeus, mas depois aos homens de toda raça, tanto gentios como judeus. Sim, o rio da graça flui pleno, abundante, refrescante, fortificante para todos e para receber a bênção, a saber, a realização da promessa. Eu serei o teu Deus, a única coisa da qual se necessita é a fé, a confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois foi no Calvário que as chamas da ira de Deus descarregaram toda a sua fúria e os cristãos de todas as nações, tribos e línguas são salvos para sempre. E agora, se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo e os Teossote, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha rapidamente para Cristo Jesus enquanto você respira aí o ar da graça de Deus.